Boa noite, seja muito bem-vindo ao Centro Espírita Morada Cristã. Estamos felizes por ter você aqui conosco para mais um momento de tratamento espiritual. Neste momento, coloque ao seu lado a sua garrafa com água para que ela seja fluidificada e receba os eflúvios sutis para atender às suas necessidades. Hoje, vamos iniciar nosso tratamento com a leitura do capítulo 2 do livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, cujo título é Jesus e o Precursor. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, diz Isabel, com caricioso sorriso, é o temperamento de João, dadas mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas ardentes, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um novo caminho. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria ou as aldeias mais distantes nas adjacências do lago. Quase sempre, surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser desse mundo. Vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eliasar chamou a José em particular e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima de escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eliasar, a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida,
e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com gentileza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada, e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam inquietas e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galiléia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares, se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse. Contudo, os que subam um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, parecia-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer os detalhes de seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas de Sarnaria, o cume de Magedo, as eminências de Gelber, a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safé, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas. Quem poderia saber
qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse na Terra a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, em partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus com gracioso interesse: "Não queres vir conosco?" Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: "João partirá primeiro." Transcorridos alguns anos, vamos encontrar o João Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor que o mundo conheceria em Jesus Cristo. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho à verdade, ele precedeu a lição da misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no início de seus gloriosos ensinos, e por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Como a dor que precede as poderosas manifestações da luz no íntimo dos corações, ela recebe o bloco de mármore bruto e lhe trabalha as asperezas para que a obra do amor surja em sua pureza divina. João Batista foi a voz clamante do deserto. Operário da primeira hora, é ele o símbolo rude da verdade que arranca as mais fortes raízes do mundo para que o reino de Deus prevaleça nos corações. Exprimindo a rígida disciplina que antecede a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho, João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Foi por essa razão que dele disse Jesus: "Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos." Que assim seja. Depois dessa belíssima passagem da vida de Jesus, vamos silenciar as nossas mentes e, com a atenção voltada para o nosso Mestre querido, vamos fazer a oração 1 de José Silvério Horta, que diz: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor,
de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Que assim seja. Agora, meus irmãos, vamos nos recolher em prece, agradecendo a Deus por nossas vidas e pedindo os recursos necessários para nos tornarmos verdadeiros cristãos. A partir de agora, você que está nos ouvindo deverá fazer suas preces em seu favor, em favor de sua família e em favor de todos aqueles que você se comprometeu em auxiliar com suas preces e vibrações positivas. Entregue-se ao exercício da oração sincera e aos desígnios divinos, enquanto essa música suave embala suas preces.
Amigos, amigas, irmãos e irmãs de jornada, chegamos ao final de mais um momento de tratamento espiritual por meio de preces intercessórias do Centro Espírita Morada Cristã, pedindo a Jesus e à espiritualidade irmã e amiga que nos ampare e nos sustente, que aumente a nossa fé, que nos dê serenidade e nos conserve humildes, que nos tire da acomodação e nos ensine a estarmos sempre prontos e prontas para mudar para melhor, com um coração sereno e puro. Nos vemos na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. E que nessa semana de trabalho e estudo possamos espalhar amor, paz, luz e praticar a caridade, porque, como sabemos, fora da caridade não há salvação. Fiquem todos e todas com o amor de Deus. Um abraço fraterno e até segunda.